Agora, as notícias da capital federal. Brasília chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro atira para todos os lados. Demonstra preconceito contra nordestinos. Critica a Bolsa Família. Diz que não há fome no Brasil, que a Amazônia é preservada. E indica que pretende acabar com a multa de 40% que o patrão paga ao trabalhador que é demitido sem motivo. E bate boca com os jornalistas. A seguir. Os milhões de trabalhadores brasileiros empregados aguardam ansiosos a liberação parcial do saldo do Fundo de Garantia. O saque de até 35% do FGTS foi sinalizado pelo presidente Jair Bolsonaro semana passada para injetar dinheiro no comércio, dentre outras medidas para reanimar a economia. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a liberação do Fundo de Garantia não vai comprometer o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Em relação ao Fundo de Garantia, os técnicos estão fazendo ajustes e nós tomamos a decisão, vai ser feita a apresentação da medida provisória que trata da questão do Fundo de Garantia e também do PIS/PASEP. Então, os dois serão apresentados conjuntamente, provavelmente de quarta e quinta, vai depender um pouco da agenda do presidente. O detalhamento está sendo construído pelas equipes técnicas, exatamente porque isso é algo muito importante para as famílias brasileiras, para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira. Agora, uma garantia já está tomada. Toda aquela parte que faz o financiamento da construção da casa própria no Brasil, do programa Minha Casa Minha Vida, será mantido. Não haverá nenhum problema em relação a isso. Isso é algo que nós queremos dar tranquilidade, porque esse é um programa importante, milhares de pessoas lutam e buscam construir o sonho da casa própria, isso vai estar preservado, né? O presidente Jair Bolsonaro passou a semana criando polêmicas. Sinalizou que pretende acabar com a multa de 40% do FGTS que reverte para o trabalhador que é demitido sem justa causa. Contrariando estatísticas, declarou que não se passa fome no Brasil. Contestou dados do próprio governo que apontam a escalada do desmatamento da Amazônia. Classificou pejorativamente de paraíbas os governadores do Nordeste. Saindo de um culto evangélico, o presidente confrontou os jornalistas. Eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão, da Paraíba. Vive me esculhambando. Obras federais vão para lá, dizem que é deles. Não são deles, é do povo. Uma crítica em 3 segundos, hein? Em 3 segundos vocês da mídia fazem uma festa. Mas, cara, eles têm uma ideologia, perderam as eleições e tentam o tempo todo, através da desinformação, manipular eleitores nordestinos. O que tira o homem da miséria não são bolsas, meu Deus do céu, é conhecimento. Criaram bolsa para manter um pessoal como fosse no curral eleitoral, ameaçando. O Nordeste foi muito utilizado contra mim, dizendo que ia acabar com o Bolsa Família. Eu dei o 13º para o Bolsa Família. Agora, o governador de Pernambuco, há poucos meses, anunciou na grande mídia de Pernambuco que ele deu o 13º. Pelo amor de Deus, vai. Vocês da mídia inventam uma mentira, é o tempo todo assim. O dia que vocês se consideram da força que vocês têm, vocês ajudam a mudar o Brasil. Vocês lembram o Lula? Pera, deixa eu falar, você que continua gravando aí. Eu te perguntei alguma coisa? Eu quero saber se eu te perguntei alguma coisa. Tá certo? Não perguntei nada. O Lula, poucos anos, dizendo que no Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua. O que vocês falaram? Vocês não falaram nada sobre isso? Uma propaganda negativa do Brasil o tempo todo lá fora. O tempo todo lá fora falando contra o Brasil.
Por isso a nossa imagem é tão ruim fora do Brasil. Não é porque existe fome no Brasil, não é porque existe pobreza, não é porque existe 13 milhões de desempregados. Pergunta pro Lula. O Lula falou que acabou com a fome, com a miséria. Tudo tá uma maravilha com o Lula. Que 1/4 da população brasileira vive de Bolsa Família. Então, o que acontece no Brasil? O salário é alto para quem paga e pouco para quem recebe. Isso é uma verdade que vocês da mídia não estão acostumados a ouvir a verdade. O novo embaixador nos Estados Unidos. O senador Marcos Doval desaconselhou o presidente Jair Bolsonaro a indicar seu próprio filho, o deputado Eduardo, para a embaixada americana. Marcos Doval, que é governista, defende a nomeação de um diplomata experiente para chefiar nossa representação em Washington. Nós precisamos alertar para que o governo federal possa olhar isso com mais cuidado, com mais atenção, porque a embaixada em Washington é uma embaixada estratégica, requer um diplomata com muita experiência, no mínimo 30 anos de experiência, um diplomata que já passou por diversos outros países, que já se relacionou com todas as outras culturas, sabe das dificuldades do país, da nossa cultura, das nossas limitações, para que ele possa fazer bons negócios e apresentar o nosso país da melhor forma possível, principalmente na capital do mundo. Então eu peço aqui para que o presidente da República possa reavaliar essa posição, essa possibilidade de indicar o seu filho, que é uma pessoa que não tem essa experiência, que não tem uma experiência como diplomata, não tem uma experiência de nenhuma embaixada, de liderança e comandar nenhuma embaixada, para que ele possa então colocar alguém técnico, experiente e para que a gente possa seguir dentro dos próprios critérios já colocados pelo atual governo do Jair Bolsonaro. A brutal diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Desempenhando a mesma função de homens, elas ganham em média 25% menos que eles. Em alguns casos, abaixo da metade. A senadora Rose de Freitas propõe alteração na CLT para obrigar as empresas a divulgar a diferença salarial entre homens e mulheres. A senadora Rose acredita que essa divulgação irá gerar debate e a diferença salarial poderá diminuir. Nós queremos que agora haja uma divulgação sistematizada para que as pessoas saibam onde está ocorrendo o exercício dessa diferença, que na verdade não existe punição para isso. Primeiro a mulher vai tomar consciência que ela ganha menos, porque muitas vezes não tendo capacidade de ter acesso à folha, ela não vai saber. Então, nesse momento, as outras mulheres, as filhas dessas mulheres, a mãe dessa mulher, né, o esposo dessa mulher fala, puxa, essa empresa tem coragem de ver minha mulher trabalhar o mesmo horário, na mesma dedicação e pagar um salário inferior, isso é discriminação e a lei não permite. A seguir, aposentadoria das mulheres na nova Previdência. A deputada capixaba, doutora Soraya Manato, está dedicada a garantir, na nova rodada de votações da reforma da Previdência, mês que vem, o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para as mulheres se aposentarem. A mudança prevê que, para requerer aposentadoria, as mulheres precisam ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a Previdência. A ideia é permitir que uma mulher atinja a integralidade do benefício com 35 anos de contribuição em vez de 40 anos. Outra emenda aprovada na primeira votação da reforma, que a deputada doutora Soraya Manato vai defender no segundo turno de votações, é a que diminui a idade exigida para a aposentadoria das polícias federais. Porque se não tem a polícia protegendo o Estado e o Estado protegendo a polícia como força, você não tem ordem institucional. Então não podemos associar polícia com política de governo. Política de governo é saúde e educação. Polícia é ordem, é segurança, é Estado de Direito. E por hoje é só.
Uma feliz semana a todos. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!